Abrir comigo a sua Bíblia, Palavra de Deus, Salmo 19, Salmo de número 19. Nós faremos a leitura de todo esse salmo, então peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesse salmo, que nós vamos meditar durante o sermão nesse salmo. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, Deus, tua palavra que é viva, é eficaz, e que a tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser, ó Deus, do nosso coração, revelando aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa tirar do nosso coração toda tristeza, desânimo, cansaço, e nos renovar nesta noite, por meio da tua palavra, que é o alimento para a nossa alma, Pai. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar, ou já refletiram sobre isso. Eu sou uma pessoa que gosto muito de olhar para o céu, ver as estrelas e refletir sobre isso, sobre a grandiosidade dos céus. E eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, se há algum significado ou algum sentido na vastidão das galáxias que se expandem sem que nós percebamos, se há algum sentido na dança cósmica que existe das estações, onde o inverno ele cede lugar ao florescer do verão, repetindo um ciclo imutável de vida, de morte, que passam diante dos nossos olhos. Será que há algum sentido no ímpeto incessante das ondas que batem na costa do oceano, medindo a eternidade num ritmo que nunca se cansa? Há algum sentido ainda mais particular em uma minúscula formiga que nós contemplamos, que carrega sua folha, ou aquele grão de arroz, cumprindo um sentido biológico que até mesmo ela desconhece? E finalmente, há algum sentido no nosso próprio coração, no seu próprio coração, que não se contenta apenas com a satisfação que esse mundo efêmero traz, que não se satisfaz apenas com a comida, com a bebida, com o sono, mas que clama por algo ainda maior e algo eterno? Não sei se alguém aqui gosta de literatura, mas na famosa tragédia de Shakespeare, chamada Hamlet, nós nos deparamos com o jovem príncipe Hamlet,
devastado pela dor, após o assassinato do seu pai, o casamento repentino da sua mãe com o seu tio, o assassino, uma tragédia muito grande. E diante desses fatos, o mundo interior de Hamlet desmorona. E quando o nosso coração ele está em ruínas, ele está desfalecido, a nossa percepção do mundo e do universo, ela se altera. E um dos discursos mais reveladores desta obra, ele confessa essa perda de sentido, e ele olha para o mundo, ele olha para o universo, a mesma criação que o Salmo 19 aqui descreve, e ele diz: esse bom e belo mundo parece-me um promontório estéril. E pior ainda, ao contemplar os céus, que o salmista aqui também no Salmo 19 contempla, ele diz o seguinte: este belo firmamento, o ar, ora não me parece outra coisa senão uma fétida e pestilenta congregação de vapores. Hamlet ele está extremamente angustiado com principalmente a falta de sentido que ele vê nas coisas e no universo. Mas a sua percepção ela foi totalmente alterada pelos fatos que se sucederam na sua vida. Ele vê a corrupção do reino, a injustiça triunfando, o sofrimento como uma parte inevitável da vida humana, e mesmo assim ele não enxerga um propósito claro, algo onde ele possa de fato se firmar. E ele grita, por assim dizer: onde está Deus em meio a tudo isso? E isso muitas vezes acontece conosco, mesmo diante de tantas evidências que o universo nos apresenta, diante de tantos fatos, a mínima dificuldade que nós enfrentamos, nós olhamos para o céu e não vemos sentido, e nós passamos a perguntar: onde está Deus em meio a tudo isso? E não pense você que isso acontece apenas com o cético, acontece com aqueles que também já professaram a fé em Jesus Cristo, aqueles que se deparam com alguém tão querido, agora estendido em um caixão ou em uma maca. Nós questionamos a existência de Deus, e isso aconteceu aqui com Hamlet. Mas Deus, ele não permaneceu em silêncio. Deus, ele falou, como nós vimos aqui no Salmo 19, e ele fala ainda hoje. E a partir do Salmo 19 nós vamos refletir sobre o grito silencioso do universo, quando o céu fala e Deus se revela. Perceba, meus irmãos, essa é uma reflexão que se move dedutivamente do colossal, o universo, o cosmo, ao particular e íntimo, a alma humana. Aqui o salmista vai descrever uma realidade transcendental, que escapa, que foge da nossa compreensão e da nossa razão humana, mas ele vai descrever também uma realidade particular, subjetiva, que ele conhecia muito bem, a realidade humana. E isso é muito interessante para a gente chegar à compreensão daquilo que Deus quer falar para nós nesta noite. Tudo na criação, desde os gigantes celestes até a menor criatura, carrega em si um porquê. As coisas não estão do jeito que estão ordenadas no universo aleatoriamente. Tudo tem um apontamento, e o apontamento para Deus. E por mais que essa revelação aos nossos olhos, que fomos impactados pela graça de Deus, essa revelação geral, a dimensão dessa revelação geral aponta para Deus, não funciona da mesma forma com todos os homens. E um cético pode olhar para a mesma grandiosidade do universo e dizer assim como Hamlet: eu não vejo sentido nenhum, eu não vejo propósito nenhum em toda essa grandeza. Mas para nós tudo tem um porquê, e até mesmo as dificuldades que nós passamos neste mundo, tudo tem um porquê. E tudo, meus irmãos, a gente percebe as respostas que nós estamos procurando, nós não conseguimos
perceber com os nossos olhos naturais, porque os nossos olhos naturais, eles estão obscurecidos pelo pecado. Nós precisamos ter o véu que cobre os nossos olhos desvendados para perceber essa realidade. E isso só acontece quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. O Salmo 19 é a resposta de Deus à pergunta de Hamlet. É a resposta também ao homem moderno, cheio de questionamentos, mas também é a resposta para nós, que já fomos impactados pela graça de Deus, e que muitas vezes, diante das dificuldades, nós questionamos até mesmo coisas básicas, que nós sabemos que são reais e que são verdadeiras. E este salmo é a resposta também para nós, e é também a resposta para o vazio epistemológico do Éden. No Éden houve uma ruptura epistemológica, a fonte de conhecimento do homem era Deus, e essa ordem foi alterada justamente por causa da entrada do pecado no mundo, e o homem que dependia totalmente de Deus como fonte primordial de conhecimento, agora busca conhecimento, busca respostas em coisas totalmente distantes de Deus. Aqui também é uma denúncia do problema que Paulo também resume na carta aos Romanos, no capítulo 1. O homem conhece a verdade, mas ele suprime essa verdade, trocando essa verdade pela injustiça. O homem cria ídolos modernos para substituir o Deus Criador. É o que nós vemos neste salmo, no Salmo 19. E nós vamos falar sobre essas realidades que o salmista descreve aqui em 3 proposições. A primeira, Deus se revela por meio das obras da criação, versículos 1 ao 6. Deus se revela por meio da sua palavra, versículos 7 a 11. E Deus se revela por meio da ação do Espírito Santo no coração do homem, versículo 12 a 14. E a primeira realidade que nós nos deparamos aqui nesse texto é que Deus se revela por meio das obras da criação. Versículo 1 ao 6 descreve essa realidade, mas basicamente o versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, meus irmãos, é o primeiro púlpito da revelação divina, onde Deus prega para toda a criação. Não há linguagem ou som onde a voz de Deus não seja ouvida, onde essa realidade transcendental não seja ouvida. Essa é a revelação que nós chamamos na teologia como revelação geral, que está disponível a todos os homens, que no entanto, o homem moderno, assim como o homem, quando o salmista escreve esse salmo, está com os seus olhos espirituais obscurecidos pelo pecado, e ele não consegue perceber por trás de toda essa grandiosidade do universo o autor da criação. Essa é a revelação que nós chamamos de revelação geral, que alcança todos os povos, de todas as épocas, de todas as eras. E aqui é muito interessante a linguagem poética que o salmista usa: o sol, a lua, o ciclo da vida, as estações, o corpo humano. Ele usa essas palavras para dizer que tudo isso está gritando escancaradamente que Deus é real. Todas essas coisas, todas essas realidades não podem ter surgido do nada, como alguns filósofos, cientistas propõem. Um deles, por exemplo, lá do século XIX, muitos aqui devem conhecer, que provavelmente passaram por ele nas aulas de biologia e de ciências de forma geral, Charles Darwin. E ele escreve um livro no ano de 1859, Origem das Espécies. E esse homem a gente não pode desconsiderar a contribuição dele. Ele foi um grande observador da natureza, das obras da criação. Ele fez grandes expedições justamente para observar a natureza, principalmente nas Ilhas Galápagos. Ele foi um dos observadores mais meticulosos das obras da criação. Ele analisou a variação, por exemplo, dos bicos dos tentilhões,
a adaptação das tartarugas à natureza, a interconexão complexa dos ecossistemas, tudo isso ele observou. Ele viu a obra de arte em seus detalhes finos e interligados, reconheceu a complexidade da criação, a ordem, a beleza que beiram um milagre. No entanto, ao invés de prosseguir da obra para o autor, sua mente obscurecida pela dúvida, pelo ceticismo, pelo pecado, suprimiu essa verdade que aos seus olhos parecia tão evidente, como Paulo descreve lá em Romanos capítulo 1, no versículo 20. Darwin observou, meus irmãos, a grandiosidade da máquina da vida, mas não conseguiu enxergar o engenheiro que está por trás de todo este ornamento. Ele não conseguiu enxergar o engenheiro que projetou toda essa máquina, todo esse grande sistema que é o universo, onde tudo está interligado, onde tudo faz sentido. Ele não conseguiu. Ele contemplou o espetáculo, mas ele rejeitou totalmente o roteirista da obra. Ele não teve essa capacidade, justamente porque os seus olhos estavam obscurecidos para o pecado. Ele buscava respostas puramente naturais, e ele deixou de enxergar que a resposta é transcendente e sobrenatural. E a criação, meus irmãos, em toda a sua clareza, tudo aquilo que ela aponta, tudo aquilo que ela nos mostra, tudo aquilo que ela nos revela, nos torna indesculpáveis, porque tudo isso aponta para Deus. No entanto, toda essa revelação geral, essa beleza da criação, essa grandiosidade das obras da criação e do universo, não são capazes por si só de levar ao homem a salvação. Nós precisamos mais do que isso, e nós vamos falar sobre isso. Essa angústia que ecoava no coração de Hamlet e também de Darwin, ela ecoa no coração de todos os homens, de todas as épocas. O problema do conhecimento, o problema da moral, o problema da ética, não começa apenas nas obras de Shakespeare. Esse dilema, ele perpassa por todos os séculos, chegando inclusive até nós hoje. Ele remonta principalmente ao Éden, quando Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus e decidiram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui surge a ruptura epistemológica na criação. O ser humano rompeu com a fonte de todo o conhecimento, o próprio Deus, e agora busca em elementos da própria criação resposta que ele pode alcançar somente em Deus. Ele passou a viver na escuridão, tateando, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 17, para ver se pode, às cegas, encontrar algum tipo de resposta. E o salmista aqui descreve com beleza poética o circuito do sol, que de uma extremidade dos céus ele sai até a outra extremidade, ele corre. O sol é descrito aqui como noivo que sai do seu aposento com alegria, uma imagem de força, vitalidade e de glória. Aqui há um paralelismo que nós chamamos de paralelismo sinonímico, céus, firmamento, para descrever em linguagem poética toda a realidade criada no universo visível. A criação prega, meus irmãos, sem palavras, mas a sua mensagem é universal e é constante. Todos os homens de todas as épocas estão diante dessa pregação que o universo nos prega todos os dias. E o sol, ele está relacionado com essa pregação, porque o sol aqui é como um noivo, e a criação aqui é retratada pelo salmista como um romance celestial. Ele descreve com linguagem poética aqui o circuito do sol que de uma extremidade dos céus sai até a outra extremidade.
Ele é o noivo que sai do seu aposento com alegria, com imagem de força, de vitalidade e de glória. E neles, aqui o salmista diz que o Senhor pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Uma imagem de alegria e também de compromisso. O sol, ele sabe do seu compromisso que ele tem, de todos os dias, iluminar a terra. E ele não deixa de cumprir o seu compromisso. Isso aponta para alguém que determinou ao sol que ele deve cumprir o seu compromisso. A imagem do noivo que sai do seu aposento aqui é de alguém cheio de alegria, impelido por desejo e também por missão. Ele tem uma missão a cumprir. E quem designou essa missão ao sol? Será que o sol, ele cumpre essa missão do nada, do acaso, todos os dias, a mesma quantidade de horas, todos os dias, cumprindo o mesmo ritmo todos os dias, o mesmo tempo todos os dias? Nós sabemos que não, e é isso que o salmista aqui ele descreve. A tenda é o céu que guarda o sol durante a noite. Pela manhã o sol sai da sua tenda como quem diz: chegou a hora de vê-la outra vez. A natureza inteira se move como um palco preparado para esse grande encontro, para esse espetáculo. E a lua é a noiva que espera. E na tradição bíblica e poética hebraica, sempre foi símbolo de reflexo, de beleza, de espera. E durante a noite ela aguarda, espera silenciosamente o amanhecer, onde ela cede lugar ao noivo que chega com o seu esplendor. A criação aqui, meus irmãos, é descrita como um romance celestial. É uma novela de amor escrita por Deus. O salmista está dizendo: todo dia o céu encena uma história de amor. É como se a natureza colocasse no ar, diariamente, um episódio de uma novela. O céu é o palco, o sol é o noivo, a lua é a noiva em espera, a criação, inclusive nós, somos a plateia que contemplamos todos os dias esse grande espetáculo da criação. E não é possível que esse espetáculo não tenha um roteirista, e não é possível que esse grande espetáculo da criação não tenha um autor por trás de tudo isso. O autor é invisível, mas ele é real. Os céus proclamam a glória de Deus, mas ninguém vê a sua voz, só vê um espetáculo. A criação aponta justamente para esse autor invisível, mas que é glorioso. Ele não aparece como personagem nesta obra, mas ele é o roteirista, ele é o diretor, ele é o produtor, ele é o dono da história. Os céus proclamam a glória de Deus. Nas culturas antigas, como no Egito, Babilônia e Roma, por exemplo, o sol, justamente por causa da sua grandiosidade, era adorada, inclusive hoje continua sendo em algumas culturas, como uma divindade, porque a sua grandeza realmente é impressionante. Não tem como olhar para o céu, ver o sol todos os dias com a sua grandiosidade, e tudo na criação depende do sol, porque sem sol não existe plantas, não existe nada na criação, e não ficar tão admirado, como o salmista inclusive ficou. Nessas culturas, por exemplo, o sol tem o nome de Samash, de Ra, de Apolo, porque para essas culturas o sol realmente, por causa da sua grandeza, representam divindades. No entanto, o que nós vemos aqui não é o salmista adorando o sol. Ele reconhece sim a grandiosidade do sol, mas ele usa o sol para apontar para algo muito maior do que o sol. O Criador do sol, o Criador do espetáculo, o Criador da obra. Deus criou todas essas coisas. Algumas anotações dos puritanos ingleses do século XVII
dizem assim: então, depois de elogiar o sol e declarar a sua glória, que justamente por causa de sua aparência gloriosa, os olhos humanos foi transformado pela maioria dos homens em objeto de idolatria e adorado como um Deus por muitos povos, para que Davi não parecesse dizer algo que pudesse ser equivocadamente interpretado como idolatria, ele imediatamente passa a elogiar a lei de Deus. Então Davi aqui neste salmo, ele está olhando para a grandiosidade do sol, desse espetáculo do universo. Ele está de fato reconhecendo a grandeza de tudo que está acontecendo, mas para não dizer que ele está adorando a criatura no lugar do Criador, ele começa a descrever e a falar da lei do autor, da lei do Criador. E como diz Francis Schaeffer, quando o homem não está disposto a ver o porquê, ele vai distorcer o que realmente é. É isso que acontece com tudo na criação, não apenas o sol. Quando nós não estamos dispostos a ver o porquê, nós vamos distorcer o que realmente é. E justamente por isso, o sol se torna uma divindade, a lua se torna uma divindade, a vaca se torna uma divindade, o dinheiro se torna uma divindade, o trabalho se torna uma divindade. E justamente por isso, assim como o salmista Davi, nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar para nós mesmos: onde nós temos depositado a nossa confiança? E mais do que isso, o que nas obras da criação tem nos impactado? É o dinheiro que o outro tem, o que eu não tenho? É a fama que o outro tem, que eu não tenho? O que tem me impactado muito mais do que o Criador de todas essas coisas? E esse é o ponto. O sol é grande, forte, indispensável inclusive para a vida humana, mas o Deus Criador do sol é maior do que todas as obras da criação. Ele é o sol da justiça, como descreve Malaquias lá no capítulo 4, no versículo 2, cuja luz revela, aquece, vivifica e julga. Tudo na criação está apontando para algo muito maior. Se o sol, com toda a sua grandiosidade, obedece um circuito diário, quanto mais nós, tão pequenos que nós somos. Nikolaus Salnecker, um teólogo alemão, comentando esse texto, ele disse o seguinte: aqui o Senhor Cristo recebe 3 títulos e nomes belos e doces: sol, noivo e herói. É chamado de sol porque, assim como o astro ilumina todas as outras estrelas e o firmamento inteiro no céu, Cristo, o verdadeiro sol da justiça, como chama Malaquias, ilumina todos os apóstolos e mestres com a sua luz. Existe um sol natural sendo descrito aqui, mas por trás desse sol existe o sol da justiça, o sol que ilumina não apenas o universo, mas ilumina também o nosso coração. E em partes, meus irmãos, eu acho que Platão estava certo quando em O Mito da Caverna ele diz que muitos vivem como aqueles que estão presos em uma caverna, veem apenas sombras que são projetadas sem jamais conhecer a realidade. É uma obra interessante de filosofia, mas que revela algo precioso também aos nossos corações. E eu concordo com ele. A luz da criação brilha, mas os homens preferem a sombra dos ídolos, dos elementos da criação. Mas aqui existe um ponto que eu acho que Platão não conseguiu, com os seus olhos naturais, considerar: que o conhecimento pleno da verdade, que para ele estava na razão, é supra-racional. Nós não conseguimos compreender esta verdade, nem mesmo no nosso ápice de racionalidade. Nem mesmo a criatura mais inteligente de todas, com os seus olhos naturais, nem mesmo Darwin foi capaz de compreender essas verdades. Stephen Hawking também não foi capaz, Einstein não foi capaz, porque essas verdades, elas são reveladas por meio do Espírito Santo que atua no nosso coração. Isso acontece porque
porque o pecado obscurece a nossa mente, assim como nós vimos lá no Éden. O coração humano rejeita a luz, desconfia do Deus Criador e passa a buscar autonomamente a verdade. A rebelião no jardim, como eu disse, foi uma rebelião epistemológica, onde o homem negou a verdade de Deus que estava acessível a ele. Ele virou as costas para esta verdade. E nós precisamos que as escamas dos nossos olhos sejam tiradas, para que nós possamos contemplar plenamente aquilo que não apenas a revelação geral, mas principalmente a revelação especial na palavra de Deus nos revela. Justamente por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha só, todas essas coisas apontam para o Criador, revelam o Criador, mas os nossos olhos foram obscurecidos pelo pecado, de forma que agora nós não conseguimos, por mais meticulosos que nós sejamos na observação da natureza, nós não conseguimos, por meio da revelação geral, chegar ao pleno conhecimento de Cristo. E nós precisamos de um mapa que nos leve até Deus, o mapa da revelação de Deus. É o segundo elemento que nós percebemos aqui nesse texto. Deus se revela por meio da sua palavra, versículos 7 a 11, mas mais especificamente no versículo 7 ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aqui nós temos o que? A revelação especial. A palavra de Deus é o mapa que nos conduz não apenas a algo grandioso da criação, mas ao próprio Criador. Esse é o mapa que nos conduz ao nosso Criador. Esse é o mapa que nos conduz ao Redentor da nossa alma. Aqui nós temos a revelação especial, a palavra inspirada de Deus, que Ele nos deu para nos guiar neste mundo, para nos corrigir nesse mundo, mas principalmente para salvar a nossa alma da escuridão do pecado. É por ela que nós conhecemos a Deus, é por ela que nós conhecemos os atributos invisíveis de Deus, assim como também o seu caráter bondoso, amoroso e misericordioso. E Davi aqui ele faz uma lista. Ele diz: lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor, juízos, e tudo isso ele diz que é perfeito, puro e reto. Ou seja, a palavra de Deus restaura a nossa alma, alegra o nosso coração diante das dificuldades do mundo e ilumina os nossos olhos para que nós possamos não apenas chegar à verdade, mas conhecer plenamente esta verdade. Assim como nós falamos na aula hoje da EBD sobre a união com Cristo, que não é apenas algo teórico, mas algo prático, de forma que nós podemos agora nos relacionar com Deus. É algo pessoal. A palavra de Deus atua, meus irmãos, como um mapa que ilumina o nosso entendimento para que nós possamos chegar ao autor desse grande espetáculo que é a criação, Jesus Cristo. A lei é perfeita, é reta em sua essência, não existe sombra de dúvidas. Ela aponta para aquele que é a substância, o corpo, o cumprimento de toda a justiça. E nós precisamos entender também que a Bíblia, ela não é um fim em si mesma. Justamente por isso você pode entregar a Bíblia para pessoas diferentes, e pessoas diferentes que crerão e outras que não crerão, porque a Bíblia, a palavra de Deus, não é um fim em si mesma. Ela aponta justamente para aquele que é o autor da nossa salvação, ou seja, ela é o mapa.
E nós não desconsideramos a importância, porque a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada por Deus. Mas ela é o mapa que aponta para o autor da nossa salvação, que é Cristo. Essa realidade, ela fica clara e evidente, por exemplo, no encontro do eunuco, o etíope eunuco e o evangelista Filipe, lá em Atos 8. O eunuco, um homem de grande devoção, poder, estava lendo o profeta Isaías, o famoso texto de Isaías 53, sobre o servo sofredor. E ele se debatia com a falta de compreensão. Imagine você, alguém que provavelmente era letrado, as ciências da época estavam concentradas no Egito, e provavelmente esse homem era um homem letrado, mas ele não entendia o que o profeta Isaías estava querendo dizer. Ele tinha a revelação especial nas suas mãos, mas faltava ainda a chave para decifrá-la. Faltava ainda o mapa ser desvendado para que ele chegasse no seu destino. Sua pergunta lá no livro de Atos, capítulo 8, a Filipe, é a pergunta de todo aquele que tenta entender a palavra sem o Espírito e sem Cristo. E ele diz assim: peço-te que me digas de quem o profeta diz isto, de si mesmo ou de algum outro? Olha só o entendimento dele. Ele não estava entendendo se o profeta Isaías estava querendo dizer aquelas palavras de si mesmo ou de uma outra pessoa. E inclusive hoje parece que não, mas muitas pessoas, quando olham para esse texto, vão dizer a mesma coisa. E inclusive dentro de algumas alas evangélicas existem aqueles que defendem que o servo sofredor descrito, na verdade, é a igreja. Então olhem só, como nós precisamos da atuação do Espírito Santo no nosso coração e desvendando os nossos olhos espirituais, para que nós possamos chegar à verdade daquilo que o texto está apontando. Então Felipe começa com essa passagem, e o eunuco na verdade começa com essa passagem, e aí o evangelista Felipe vai fazer todo o apontamento para Cristo, que o profeta na verdade estava falando de Cristo, o profeta na verdade estava apontando para o Messias prometido. Ele só foi capaz, meus irmãos, de compreender estas palavras quando Jesus, o Verbo, de fato foi revelado ao seu coração. As leis, os sacrifícios do Antigo Testamento, os profetas e até mesmo as palavras aqui do Salmo 19 encontram o seu sentido final e a sua eficácia salvadora aqui na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. O sentido deste texto é o Cristo que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, a palavra aqui é o espelho e Cristo é a imagem que é refletida através desse espelho. E qual que é o papel do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo é aquele que atua e que move o nosso coração para que nós olhemos para o espelho e para que nós vejamos o Salvador que nos é revelado por meio desta palavra. O Salmo 19 aqui canta a glória da criação, onde os céus declaram a glória de Deus. O sol é retratado como um herói, um noivo que percorre o seu curso, o seu caminho, com poder, ciente da sua missão que ele tem que cumprir todos os dias. Mas aqui também existe uma verdade espiritual que é revelada a nós. Jesus é o sol da justiça, a verdadeira luz que brilha em nossos corações e que Davi estava apontando aqui neste salmo. Mas a grande verdade, meus irmãos, que por um breve momento nós vemos lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 45, que esta ordem natural, ela é catastroficamente interrompida. No auge do dia, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra, o sol natural se escondeu, literalmente, e o sol espiritual, que é Jesus, foi mergulhado na escuridão do julgamento.
levando sobre si os nossos pecados. Nesse momento, o brado de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É a voz da própria luz experimentando o abandono, a escuridão. O sol que ilumina não apenas a criação, mas ilumina o nosso coração, agora está mergulhado nas trevas do abandono, justamente porque sobre si pesa o peso do pecado de toda a humanidade. Mas nós vemos também, agora no Evangelho de João, no capítulo 5, o encontro de Maria Madalena, ainda mergulhada também na escuridão do seu luto, chorando por conta da morte do seu Senhor, e ali ela está diante do sol ressurreto, mas ela não sabia que era Jesus. O sol da justiça agora está diante dela, ressurreto, que surgiu da escuridão da morte. O momento do novo amanhecer acontece justamente quando o sol da justiça fala, e ela chama, e ele chama essa mulher pelo nome: Maria. E os olhos dela se abrem. O sol não apenas voltou, mas voltou de uma forma relacional. Ele conhece essa mulher no seu íntimo, e ele volta a brilhar, não apenas diante de toda a criação, mas no coração de uma mulher que sofre com o abandono, com o luto, dizendo para ela que ela não estava sozinha, mas dizendo para nós também, que lemos esse texto agora no século 21, que nós não estamos sozinhos, que o sol da justiça, ele ressuscitou. Portanto, meus irmãos, o mapa, as escrituras apontam justamente para esse sol que brilha continuamente no nosso coração, o sol da justiça, que é Cristo. E por fim, nós vemos nesse texto que Deus se revela por meio da sua ação no coração humano. Verso 12 a 14. Mas no verso 12 especificamente, ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Aqui existe uma mudança abrupta para a primeira pessoa no versículo 12. Absolve-me. E aqui não é apenas uma mudança estilística, porque os salmos, eles têm essa característica de que o salmo se trata de um livro poético, então ele tem essa característica de usar a linguagem poética, estilos diferentes de poesia. No entanto, aqui, meus irmãos, a mudança abrupta para a primeira pessoa não é apenas uma mudança estilística. Aqui é o clímax teológico do texto, ao qual o salmista está apontando. E essa transição aqui, ela é explicada pela jornada do salmista através de duas formas distintas de revelação que a gente falou. Primeiro, a revelação geral. O salmista começa aqui olhando para fora, para o universo, para as obras da criação. Então ele age aqui como um observador, por assim dizer também. E depois ele parte para a revelação especial. E o salmista aqui, ele começa a descrever a lei de Deus, que é perfeita, fiel, reta e pura. Intencionalmente aqui existe uma mudança também no nome de Deus, que era até então descrito como El, que significa Deus, mas que também significa para outras culturas. Inclusive os cananeus usavam este nome para a sua divindade, para o seu Deus também, o El. Mas aqui o salmista passa a usar o nome Yahvé. Por que ele faz essa mudança? Porque aqui ele não está descrevendo apenas o Criador genérico, o Deus genérico que é usado também em outras nacionalidades, mas ele está descrevendo aqui o Deus Yahvé, o Senhor, o Deus pactual, o Deus que foi revelado a Abraão e que disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, o Deus que foi revelado também a Moisés no Sinai, o Deus Yahvé. Ou seja, meus irmãos,
esse espelho que é a palavra de Deus, ele aponta não apenas para um Deus genérico, nos moldes das divindades do mundo antigo, mas para um Deus pactual, um Deus que faz um pacto com o seu povo e que cumpre o pacto, que cumpre as suas promessas. Justamente por isso, ele cita aqui a lei, porque a lei, ela é promessa de Deus. Ele cita os preceitos, ele cita as observâncias da lei, justamente porque aqui está a revelação do Deus pactual. A revelação pessoal de Yahvé exige uma resposta pessoal, e justamente por isso aqui, ele diz: absolve-me das minhas faltas e dos erros que são ocultos. E aí ele pergunta o seguinte: quem pode discernir os próprios, e aqui ele usa uma palavra no hebraico, shegiot. E aqui não se refere especificamente aos pecados deliberados que nós cometemos inadvertidamente, mas os erros por ignorância que nós cometemos sem que percebamos, justamente apontando para a nossa realidade, que nós somos pecadores, que nós pecamos diariamente. Mas ele também usa um outro termo, o zedim, para se referir aos pecados que são cometidos intencionalmente e que também ferem a santidade de Deus. Esse termo se refere a pecados presunçosos, arrogantes e até mesmo intencionais, que nós cometemos sabendo que aquilo se trata de pecado. Então essa mudança ela é intencional justamente porque o salmista está apontando para duas realidades: a nossa condição humana, nós somos pecadores, isso está no nosso ser, por mais que nós lutamos contra a realidade do pecado, nós somos pecadores. E também para aqueles pecados que nós cometemos intencionalmente, sabendo que aquilo irá ferir a santidade de Deus, irá ofender a santidade de Deus. Justamente por isso, meus irmãos, para finalizar, nós precisamos conhecer não apenas a nossa natureza, conhecer também as intenções do nosso coração, sondar o nosso coração e perguntar a si mesmo o que nós temos feito que muitas vezes tem ofendido a santidade de Deus, que muitas vezes tem ferido a santidade de Deus. Porque não basta sabermos que Deus existe, ter um mero assentimento religioso, é preciso conhecer a sua palavra, porque ela é o mapa que nos conduz a Cristo, e ela também é o espelho que nos aponta para Cristo, e que nos faz entender também que nós precisamos da graça de Deus, para que nós possamos lidar, não apenas com a nossa natureza pecaminosa, mas também com os pecados que nós cometemos intencionalmente. Todo conhecimento começa e termina em Deus, sem Ele, tudo é neblina e tudo é desespero. Justamente por isso, nós vemos tantas pessoas que têm tudo, que conquistaram tantas coisas, e ainda assim são vazias. Os seus corações estão vazios, justamente porque, como Hamlet, que eu comecei descrevendo nessa história, eles observaram tantas coisas na natureza e não conseguiram perceber o sentido de todas as obras da criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e o mapa que nos conduz a Deus é justamente a sua palavra, e nós precisamos conhecer a sua palavra, para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, que é revelado através das obras da criação. E que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, nessa missão tão nobre e tão especial, que é chegar ao pleno conhecimento de Cristo, e não apenas isso, levar outras pessoas que estão com seus olhos obscurecidos ao pleno conhecimento da verdade, que já procuraram em tantas coisas, em tantos lugares, mas ainda não conseguiram perceber que tudo aquilo que elas têm buscado está contido aqui, e que esse é o espelho
que conduz não apenas ao espetáculo, mas o autor dessa grandiosa obra que é o universo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, neste momento e te agradecer pela tua infinita graça, misericórdia, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é revelada aos nossos corações e que nos conduz ao Criador de todas as coisas, que é Cristo. Ele é o Verbo, Ele estava presente na criação e Ele nos conduz à salvação. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou por intermédio de Cristo. Que o Senhor nos ajude também a levar outras pessoas ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez para pregar essa palavra, para anunciar a verdade neste mundo caído. Que nós possamos, ó Deus, assim que as pessoas tiverem dúvidas, a gente possa apontar devidamente para o Senhor, ó Deus. Isso nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém.